Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom, qual foi a última vez que você duvidou ou acreditou que Deus poderia fazer algo na sua vida? Que você acreditou que as coisas poderiam dar certo? Bom, os dois normalmente acontecem com frequência, infelizmente. E vamos estar meditando sobre isso hoje. Bom, para deixar mais completa a nossa reflexão, eu queria estar falando sobre uma história que, se você já estudou história na escola, provavelmente você já ouviu falar da história do povo hebreu, que foi um povo escolhido por Deus e que eles acabaram sendo escravizados, né? E aquele exílio, né, aquela escravidão deles durou muitos anos, cerca de mais de 300 anos. Até que certo dia Deus usou um libertador para libertá-los, chamado Moisés. Aquele homem conduziu esse povo pelo deserto. E quando nós vemos mais na frente, assim, um ponto que eu quero destacar é que existia uma promessa para aquele povo. A promessa da terra prometida, uma terra que era fértil, uma terra que manava leite e mel, segundo o que diz na Bíblia. E o que acontece? Em determinado momento, você vai ler isso na Bíblia, se você abrir a Bíblia em Números capítulo 13, você vai ver que Deus mandou espias para espiar a terra e ver se realmente a terra era aquilo que Deus disse, se a terra realmente era fértil, se dava fruto. E lá eles perceberam que realmente era tudo aquilo que Deus tinha dito. Era até mais do que eles imaginavam, provavelmente, né? Porque eles cortaram um cacho de uva e aquele cacho de uva era tão grande que teve que ser carregado por 2 homens. Só que havia um porém no meio disso tudo. Ao voltar depois de 40 dias, eles alegaram essas coisas, mas também alegaram que naquela terra haviam gigantes. Haviam homens muito grandes, haviam cidades grandes e fortificadas, e que eles perderiam a batalha se eles fossem. Naquele momento, a gente lê em Números capítulo 4 ou 14, que o povo começou a chorar e começou a murmurar muito. A gente percebe que isso abalou muito as pessoas e elas começaram a dizer que Deus tinha trazido elas para serem mortas naquele lugar. Só que, para quem não sabe, muitas coisas eles viveram para chegar naquele ponto. Estavam ali prestes a entrar na cidade praticamente. Só que eles duvidaram. Eles viram o Mar Vermelho se abrir. Quem não conhece a história, dê uma olhada, dê uma pesquisada. Viram o maná descer do céu para alimentá-los no deserto onde não tinha nada de comer. Eles conviveram com uma nuvem em cima deles, tampando o sol, que o próprio Deus colocou, e à noite uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, para não sentirem frio. E mesmo assim eles duvidavam que Deus era capaz de dar aquela terra para eles. E isso reflete muito na nossa vida hoje, porque muitas vezes nós estamos próximos a conseguir uma coisa, mas nos deparamos com um obstáculo. Isso faz com que venhamos duvidar daquilo que Deus prometeu. E essa terra prometida, ela não só reflete nos nossos bens materiais hoje, naquilo que temos hoje, mas reflete numa terra espiritual e celestial que Deus nos prometeu. Pense bem, aquelas pessoas que estavam andando em um deserto, estavam andando num lugar que não era tão confortável. Não é confortável se andar em um deserto. Da mesma forma, nós hoje vivemos em um lugar que não dá para ter completa felicidade, porque sempre tem coisas ruins acontecendo. Vivemos em um mundo onde o próprio Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, temos uma promessa de uma terra em que Cristo já venceu, e ele diz: eu venci o mundo e vocês também vencerão. Só que se nós não tivermos fé, se nós não suportarmos, se a gente for viver a vida só murmurando, a gente vai perder essa promessa. E foi o que aconteceu com aquelas pessoas. Se a gente continua lendo, nós vemos que eles
foram condenados, assim, sentenciados a não chegar na Terra Prometida. E por que que Deus fez isso? Porque Deus é mau? Não, porque isso foi a consequência da desobediência deles. Porque eles já vinham experimentando milagres há muito tempo e eles não criam. Sempre eles faziam isso. Sempre eles diziam que eles iam morrer e que era melhor voltar para o Egito. E quantos de nós aqui não estamos vivendo uma vida melhor do que muitos e acabamos dizendo que preferimos deixar de existir, que preferimos viver outra vida, que seria melhor estar fazendo outra coisa. E isso é ingratidão. Não podemos ser ingratos. Nós devemos ser perseverantes e gratos por tudo que temos. Figuras bem importantes nesse meio é Josué e Caleb. Por quê? Porque quando as pessoas falaram que na terra havia gigante e tudo mais, Caleb se levantou e disse: vamos dominar esta terra. Certamente que o Senhor dará ela a nós. E naquele momento o pessoal quis até apedrejar esses dois, para você ver como o pessoal era mal naquela época. Só que essas pessoas, elas entraram na terra, que foi Josué e Caleb. Só que os outros, os desobedientes, somente os filhos deles herdaram a terra. Eles tiveram que andar 40 anos no deserto, andar em círculos ali, até o fim da vida deles, porque foram desobedientes. Mas a Bíblia diz também que Deus permaneceu cuidando deles, Deus deu perdão. Nem as sandálias deles envelheceram, diz a Bíblia. Porém, a desobediência às vezes gera consequências eternas. Geram consequências que nós não temos dimensão. Então, meus queridos, meus irmãos e amigos, vamos refletir mais sobre isso, sobre como nós temos agido em relação ao que Deus já fez em nossas vidas, o quanto nós temos confiado. E vamos tentar ser pessoas mais fiéis, vamos orar nesse sentido, pedindo para Deus para colocar fé no nosso coração e gratidão. Amém? O vídeo foi esse, valeu e fiquem com Deus.